Amém? Ou uma bênção que recebeu da parte do Senhor. Tem alguém? Aleluias. Não tem? Mas eu quero contar uma bênção que eu recebi do Senhor. Amém? Aleluia. Tem? Amém. Quero contar uma bênção com vocês. Hoje, quando eu saí do trabalho, hoje saí do trabalho tarde. Nesse chuvisco, o cachorro tinha fugido ainda. E aí, graças a Deus, a gente veio encontrar ele lá. Topamos. Deus fez com que a gente entrasse na mesma rua que o cachorro. Falei, meu Deus, o cão é sujo, né? Quem tava sujo mesmo. E até nisso, né? Deus, ele abençoa nós. Eu estava preocupada, porque eu precisava vir para o culto e o cachorro perdido. E também quero compartilhar que hoje eu estava lendo a Bíblia e estava falando sobre honestidade. E Deus, ele falou muito comigo durante esse dia sobre honestidade. Ele até faz parte, né, da nossa semeadura, ser honesto. E teve um cliente também que compartilhou sobre a honestidade. E Deus, ele semeou no meu coração isso, de quanto é importante não ser só filho, mas ser também honesto, parecido com o pai, né? E também eu fui abençoada durante toda essa campanha da semeadura. Deus supriu minhas necessidades em roupa, em calçado, em tudo que a gente precisou, até o veículo também que a gente precisava estar vindo para a igreja. Deus abençoou nós de muitas formas. É difícil até a gente não, né, dizer assim, meu Deus, eu não sei como ser abençoado, porque é impossível depois de tantos ensinamentos. E eu glorifico o nome do Senhor, porque Ele supriu nossa necessidade em tudo, nos mínimos detalhes. E eu só tenho a agradecer a Ele. Amém? Aleluia. Quero contar aqui uma bênção que eu recebi do Senhor esses dias. Eu estava orando ao Senhor, pedindo para Deus um pedido, né? Que eu já tinha pedido tanta coisa já nessa campanha da semeadora. E eu ali orando com a minha semente, falando para Deus o que eu poderia semear. E de repente eu escutei assim uma voz dizendo que era para me semear um terreno que tem do lado da minha casa, porque eu já tenho casa, né? Mas tinha um terreno abandonado e o Senhor, escutei aquela voz dizendo para me semear aquele terreno. E eu não queria terreno, né? Então eu semeei esse terreno. Quando foi no dia seguinte, eu mandei uma mensagem pro dono do terreno e eu perguntei dele quanto que ele estava pedindo no terreno. E ele falou que estava pedindo 30 mil reais. Aí ele pediu para me falar qual era a minha proposta, né, do terreno. Então eu falei minha proposta para ele. Falei, tem um tanto de entrada e parcela o restante. Aí ele falou, tá bom então. Tá bom então, é teu terreno. E quando foi essa semana passada agora, ele já fez o contrato do terreno. E eu sou muito grato a Deus. Amém? Porque Ele nunca deixou faltar na minha vida, na vida da minha família. Amém? E eu sou muito grato a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus, passar para o Ministério de Louvor. Aleluias! Enfim, chegamos aos 31 dias de campanha de semeadura. Glória a Deus! Quem aqui não faltou nem um dia? Levante sua mãozinha assim. Glória a Deus, vocês são guerreiros. Isso é bênção, querido. Não perder nenhum dia da campanha. E eu quero que você abra sua Bíblia. Jeremias 29, 11. Amém? Jeremias, capítulo 29, versos 11. Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, diga espera eu, pastora.
Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o bem a quem desejais. Na outra tradução diz assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Fecha os teus olhos, deixa eu orar por você. Pai, no nome de Jesus, nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor tire toda e qualquer distração, Pai, que tente nos tirar, a Deus, a palavra que o Senhor quer semear no nosso coração nessa noite. Pai, nos ensina, meu Pai, que possamos sair daqui, Pai, com a nossa mente, Pai, cheia, meu Pai, do conhecimento da Tua palavra, no nome de Jesus. Assenta. Aleluias. Nós chegamos, né, ao 31º dia da campanha de semeadura, finalizando. Eu sei que não foi fácil, querido. Esses 31 dias, o ano passado quase não choveu nessa época, mas esse ano tem dado uma chuva bem abençoada. E hoje foi aquele dia, né? Chuva torrencial. E eu tinha colocado mais cedo lá no grupo: olha, não deixe que essa chuva impeça de você semear a sua última semente. Porque Deus, Ele nos testa até nisso, querido. Até com os fenômenos da natureza, Deus está testando a gente. Vamos ver se esse povo vai semear. Vamos ver se esse povo tem um objetivo. E nós estamos aqui, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus por isso. Queridos, nós ouvimos durante essa campanha da semeadura muitas palavras, muito testemunho, muita coisa que veio para nos acordar de uma certa forma, nos tirar da zona de conforto. Muitas vezes nós queremos ser próspero, mas a gente está numa zona de conforto tão grande que é tão fácil alguém dar um dinheirinho para a gente. É tão fácil a gente não acordar de manhã para ir trabalhar. É tão fácil ficar em casa, né? É tão confortável. Mas nesses dias de campanha nós aprendemos que nós temos que nos levantar, nós temos que nos posicionar, se quisermos ter uma colheita abençoada. E hoje a palavra não é diferente. Quantos aqui querem prosperar? Quantos aqui querem prosperar? Não, você vai fazer diferente. Quando eu perguntar para você, você vai dar um salto. Amém? Vou fazer aqui igual o pastor Rony. O pastor Rony é meio doidão, né? Quando ele vem aqui. Vamos ler a Bíblia. É aquela celebração. Então, se você quer ser próspero, eu nunca vi uma pessoa próspera falando assim: eu quero ser rico. Eu nunca vi. Quantos aqui querem ser prósperos? Só aí. Só você que quer ser próspero, você tomar atitude. Amém? Só prospera, querido, quem tem atitude. Quem não tem atitude não prospera. E nós vamos aprender isso com a palavra do Senhor hoje. Amém? Quero começar falando para você. Para mim ser próximo, existem alguns princípios. Eu já semeei, pastora. A minha semente está aqui, já até cresceu, pastora. Será que você consegue definir qual é a sua semente aqui? Você poderia ser mais esperto, né? Colocar uma etiqueta aqui. Será que ia dar certo? Não, pastora, aquela maior ali é a minha. Querido, a gente deposita. Mas se a gente realmente quiser colher, a gente vai ter que fazer algumas coisas. Primeiro, eu preciso honrar a Deus. Eu quero ser uma pessoa próspera. Eu semeei, pastor, agora eu quero prosperar naquilo que eu semeei. Então comece honrando a Deus. Olha só o que diz o versículo, Provérbios capítulo 3, do 9 ao 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Assim se encherão de fartura teus celeiros e transbordarão de moços teus lagares. Existem várias formas, querido, de nós honrarmos a Deus. A gente honra a Deus com o nosso tempo, com a nossa oferta, com a nossa primícia, com a nossa adoração. Várias coisas eu posso adorar o Senhor. Fala, pastora, mas só adorando ao Senhor aqui
Eu vim todo dia para a igreja, pastora, todo dia ficar aqui só de joelho dobrado e orando, e orando, e orando, e lendo a palavra. Vou prosperar? Vou ou não vou? Se eu ficar orando aqui todo dia, chego 6 horas da manhã, saio 6 horas da tarde, pastora, eu estou orando. Você vai prosperar? Vai ou não vai, igreja? Eis a dúvida? Querido, nós vamos prosperar a gente precisa crer, honrar o Senhor, mas nos posicionar. Se eu simplesmente ficar aqui, ó, papai do céu, que carro na minha cabeça, querido, você vai morrer e você não vai nem ser abençoado. Nós precisamos ter atitude, querido. Deus, Ele quer primeiro que a nossa prioridade seja para Ele. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Não é isso que a palavra de Deus fala? Busque primeiro as coisas do reino. Mas Ele não falou que eu tenho que buscar só as coisas do reino de Deus. Ele fala isso? Não. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas. Eu preciso buscar o Senhor. Eu costumo dizer que se eu não busco a Deus, logo quando eu acordo, eu não vou encontrar Deus mais em horário nenhum. Em horário nenhum. Porque Deus, Ele quer primícia da minha vida. Primícia. Nós cristãos, sabe o que a gente faz muitas vezes? Eu me incluo nisso. A gente está tão atarefado que a gente sai buscando qualquer coisa como prioridade. O café para o marido, a lancheira do filho que vai para a escola, e fica aquela agonia. E a prioridade de Deus vai lá embaixo. Deus, último plano. Se der, eu vou buscar Deus. Se der, eu vou para a oração. Se der, eu vou para a igreja. Queridos, se nós realmente buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele vai nos conceder o tesouro que está no coração dEle. Os nossos celeiros, eles serão fartos, com farturas. Eu preciso buscar. Eu não tenho que ser religiosa, entenda bem. Tem pessoa que é religioso. Pastor, eu estou todo dia ali na igreja buscando, perseverando, mas não trabalha, não quer fazer nada da vida e quer prosperar. A pessoa não vai prosperar. Eu sinto muito em informar. A palavra de Deus fala assim, ó, vai ter com a formiga o preguiçoso. Pastor, então não basta só orar, buscar Deus? Não, Deus Ele quer, claro, a tua primícia. O que você tem de melhor para Deus logo quando você acorda? Você tem orado, você tem jejuado, você tem buscado a presença de Deus, tem meditado na palavra? Beleza. Mas existem outros princípios. E eu quero ler com você. Pastora, qual é um outro princípio que faz eu prosperar? Eu já semeei, pastora. Planejando-se. Eu não sei você, quando eu estava trabalhando, eu sempre fui muito organizada nas minhas finanças. Até demais. Eu assim, sabe, fazia aquela escala bonitinha assim, ó, isso aqui é para tal coisa, isso aqui é para tal coisa, isso aqui é para tal coisa. A minha chefe, ela ficava, nossa, Polly, mas tu é organizada demais nas tuas finanças. Eu falei, porque eu sei até onde o meu sapato vai apertar, então eu não posso extrapolar. Eu não posso ganhar R$1.000 e querer gastar 2.000, querido. Eu vou ser próspero, Deus vai colocar finanças nas minhas mãos. Primeiro, eu vou ter que acordar cedo. Se eu ficar na minha cama dormindo até meio-dia, 1h da tarde, eu não vou prosperar. Eu vou ver todo mundo à minha volta prosperando, adquirindo riquezas e bens, e eu vou estar só naquele, poxa, eu queria uma sandália, eu vi a Anne com uma sandália tão bonita, eu queria tanto uma igual da Anne. Aí a Anne acorda às 6 horas da manhã, tem um devocional, vai buscar a presença de Deus, e quando dá 7 horas, caminho da roça, trabalho. Final do mês, a Anne está lá com o salário dela. Mas se eu ficar só observando, poxa, a irmã trabalha, poxa, eu não consegui um trabalho. Queridos, nós temos que ser cristão inteligente, amém? Nós temos que ser cristão inteligente. Nós temos que pegar, Deus colocou algo sobre as minhas mãos, eu tenho um trabalho, então eu vou começar a me planejar.
Como eu falei para vocês, eu ainda quando era estagiária, querido, eu acho que eu não lembro bem o salário, mas era um valor bem, era a metade do salário mínimo. E sabe o que eu fazia, querido? Eu morava de favor na casa de uma pessoa. E sabe o que eu fazia? Eu pegava carona na ida e na volta. O dinheiro que era do meu vale transporte, que a empresa me fornecia, eu comecei a pagar uma moto para mim. Por quê? Eu queria chegar em um determinado lugar. Ou seja, se eu pegar meu dinheiro, eu recebo, eu não sei quanto que é o salário mínimo hoje, acho que é 1.200, por aí. Eu começo a fazer dívidas, antes mesmo de receber meu primeiro salário. E eu faço dívida, e eu faço dívida, e eu faço dívidas. Quando chega meu pagamento, vai sobrar dinheiro para mim? Vai sobrar dinheiro para me manter, pagar aluguel, sei lá, quem mora de aluguel, energia, o alimento do mês? Não vai, porque não houve planejamento. Eu saí gastando igual uma louca. Tem mulher que gosta de centopeia. Se tiver uma aqui, se tiver centopeia aqui, eu vou orar por você. Você só tem, um par de pés. Amém? Muitas vezes assim a gente quer muita coisa. A gente vê uma irmã com uma roupa, vou comprar uma também. Uma calça nova, vou comprar também. Às vezes não sabe nem o que a irmã está passando, e às vezes tem regrado dinheirinho para economizar para comprar aquela calça. E sabe o que Deus traz para nós hoje? Que eu preciso me planejar. Queridos, eu pagava a minha faculdade, pagava a moto, eu tinha que ajudar aonde eu morava, e eu precisava me locomover da faculdade para casa. E olha como que eu fui fazendo, fui criando estratégias. O que eu fiz? Fiz amizade no meu trabalho. E a mulher morava próximo, não muito próximo da minha casa. E ela falava, Poli, me espera próximo do sinal, que eu vou te dar uma carona. Eu, beleza. Acordava cedo, ficava próximo do sinal, esperando a minha carona. Na volta, o outro funcionário do outro setor falava, Poli, eu moro bem próximo da tua casa, tu quer uma carona na ida? Eu, beleza, tô indo. E era eu e uma amiga. E eu comecei a guardar aquele dinheiro e investir numa moto. Era no valor de R$150, o valor do auxílio transporte. E era justamente o valor da moto. E eu, aplicando. Comecei minha faculdade. Era ralado, querido. Porque você tem que pagar a faculdade, paga a moto, aí paga transporte, ajuda. Com 500 e poucos reais, tem que fazer milagre aí, né? Tem que fazer milagre. E eu falei, mas eu vou conseguir. E, querido, na faculdade eu também comecei a fazer amizades. E por incrível que pareça, as pessoas gostam muito de mim. Eu tenho uma carinha de chata, né? Algumas pessoas falam que eu sou chata, mas sou mesmo. E as pessoas sempre me ajudavam. Sempre me ajudaram. Amigo meu me levava na porta de casa, outro passava e buscava e levava. Um dia um professor passava, olha, vou passar lá tal horário, na avenida tal, tu fica esperando lá que eu também te dou carona. E foi um processo de caroneira. Eu falei até para uma amiga minha, falei, vamos fazer uma camiseta bem assim, caroneira. Mas sabe o que eu fazia, querido? Eu não gastava meu dinheiro com besteira. Eu podia muito bem falar, cara, tá sobrando, né? Eu vou pegar esse dinheiro, eu vou comprar um monte de roupa para mim. Eu vou comprar sapato. Não, querido, eu economizava. Porque eu queria ter algo na minha vida. Eu tinha um objetivo e eu não podia perder o foco. Porque se eu perdesse o foco, você acha que eu ia ter uma moto? Não ia ter. Eu ia passar o tempo lá de estagiária, ganhando aquele pouquinho lá, e eu ia sair de lá reclamando. Poxa vida, eu trabalhei tanto, não obtive nada. Então, eu preciso me planejar no orçamento de casa. Se eu quero alguma coisa, o Alexandre estava falando do testemunho dele aqui, que ele estava guardando dinheiro, surgiu a oportunidade de ele comprar um terreno, ele já deu a entrada. Olha só, planejamento, querido. Planejamento.
Se você não se planejar, você vai ver todo mundo obtendo alguma coisa e você vai ficar assim, ó. Poxa, ó vida, ó azar, eu não tenho nada. Por quê? Porque não se planeja. Deus, Ele coloca recurso nas tuas mãos, mas se você não se planejar, o vento leva. Eu sei que tem um monte de gente, assim como eu gosto muito de comer fora. Eu acho que na campanha da semeadura aqui eu comi mais fora do que dentro de casa. Glória a Deus por isso, né? Mas, querido, muitas vezes a gente tem que economizar, fazer cortes. Não, eu vou cortar isso, Qual é o meu objetivo? Eu vou reformar minha casa. Então, todos da minha casa aqui, todo mundo vai ter que ajudar. Uma vez eu falei para o meu esposo, quando eu morava com a minha avó, todos, quando fazia no máximo 11 anos, todo mundo tinha que trabalhar. Todo mundo. Porque todo mundo tinha que contribuir no orçamento de casa. Nós éramos praticamente 10 a 15 pessoas. E só para um pai de família, querido, isso pesa. Você que é jovem e não tem noção de orçamento, pesa e não é pouco. Menino com 11 anos come 10 pães. É verdade ou não é verdade? Menino come pão. Meu filho tem 3 anos. Ele come 3 pães de manhã. Quando dá 11 horas, mais 3. Ele tem 3 anos. Imagine esse menino com 11. Você entende? E é toda hora, mamãe, bolinho. Mamãe, laranja. Mamãe, quero uva. Mamãe. É toda hora, querido. Então, lá na casa da minha avó tinha uma regra, querida. Todo mundo tinha que ajudar. Sabe por quê? Ela ensinou a casa que trabalho não mata. O trabalho, ele dignifica o homem e a mulher. Então, a minha avó... Obrigada, vó. A minha avó, ela tinha uma habilidade nessa área financeira, querido, que você não tem ideia. Ela não tinha estudo, ela não sabia escrever nem ler. Mas ela tinha uma habilidade na área financeira que eu desconheço outra pessoa que tenha igual a ela. Sabe o que o dinheiro multiplicava na mão dela? Eu até falo pro meu esposo, eu falei, cara, eu nunca vi alguém como a minha avó para pegar recursos e saber administrar tão bem durante o mês inteiro, numa casa que é quase 10 a 15 pessoas. Hoje em dia você recebe, lá pelo dia 10, o dinheiro voou, foi embora, porque não teve planejamento. Quando eu planejo, eu vou separar 10% disso daqui para investir nisso. Eu vou separar tanto para mexer nisso. Isso daqui é para o orçamento. Isso aqui ninguém pode mexer. Então a gente vai, se contornando. Eu tenho que gastar tudo que eu ganho? Não. Você que é solteiro, você que não tem noção do que é um casamento, do que é morar sozinho, a gente tem que se apertar, querido. A gente tem que se rebolar nos 30. Então eu preciso me planejar. Pastor, eu quero viajar. Aí eu te faço uma pergunta. Você está guardando dinheiro para essa viagem? Porque senão vai ficar só no desejo, né, querido? Pastor, eu semeei aqui a minha viagem. Então tu tem 11 meses. Ouça bem isso. 11 meses para juntar dinheiro, economizar, fazer pipoca, vender din-din e guardar esse dinheiro. Senão você vai chegar lá em dezembro, no dia 31, aí você vai pegar seu papelzinho da semeadura lá. Nossa, eu tinha semeado uma viagem, mas não deu não. Lembra? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é porque não creu. Entende? Querido. Se eu quero fazer alguma coisa, eu quero comprar um carro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que economizar no mínimo. Eu quero viajar, eu vou procurar a melhor promoção que tem durante o ano. A promoção aqui é lá para Recife. Eita, agora eu quero ir para lá. Então comece a economizar. Economize. Quero tirar férias com a minha família, pastor. Então economize. Você tem quantos filhos?
Pastor, eu tenho 2. Já pesa um pouquinho. Quer ir para Recife? Vai ter que gastar. No mínimo 10 mil reais, 5 mil reais. Porque tem passagem, tem translado, tem alimentação. É muita coisa, querido. Então, sonhe, mas se planeje primeiro. Crie metas. Você tem foco? Senão você vai ficar assim, ó. Poxa, pastora, não foi dessa vez. Não foi dessa vez, pastora. Querido, como eu falei para vocês, eu passei 3 anos e meio pagando a moto, até que eu fui contemplada. Me ligaram, Poliana, teu lance aqui, ó, deu bom. Foi contemplada. Como meu sogro tinha cedido a casa pra gente, ele deu a casa pra gente, eu falei, amor, eu quero abençoar teu pai com essa moto. Quero. Porque eu entendo, quando alguém me abençoa, eu preciso abençoar também. Amém? Eu lembro, querido, quando eu estava na igreja, eu falava muito isso. Uma vez eu cheguei na frente da igreja, e eu falei assim, queridos, eu estou grávida. Estou grávida. E logo, logo vai nascer a minha bênção. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. E sempre tem aquele curioso, né? Aquele curioso. Uma vez eu andando, o irmão me parou. Irmão, vem cá. A senhora disse que está grávida, mas a sua barriga não cresce. Falei, ô querido, aqui é espiritual. Eu estou grávida da minha moto. E por muito tempo, querido, eu fui muito zoado dentro da igreja. Ah, essa moto não vai nascer não. Falei, rapaz, se é eu que estou semeando no coração de Deus, eu estou tomando uma atitude, por que não vai nascer? Vai nascer. Oxe, não ia nascer se eu ficasse esperando, Senhor, me dá uma moto, cair lá de cima. Eu não ia ter a moto. Então eu semeei, engravidei da minha moto. Foi uma gestação um pouco longa, querido, 3 anos e meio. Mas tive a moto. E era uma bis. Eu lembro que uma vez eu cheguei lá dentro do consórcio da Honda, na Master Motos. E eu falei assim, eu quero saber cadê minha moto. A gente tem que ser meio louco, ousado. Eu gosto de ser doida. Aí o homem mostrou aquela pilha de moto assim. Aí eu escolhi uma lá, eu falei, eu vou sentar em cima dessa aqui. Sentei em cima dela e comecei a acelerar. Eu falei, Deus, é essa. É essa. Orei em cima da moto, tomei posse. Falei, Deus, é essa. Ainda esse ano o Senhor vai me abençoar. Demorou dias, querido, para me ser contemplada. Dias. Então, por que aconteceu comigo? Porque eu me planejei. Eu fui lá, ó, o dinheirinho que eu podia estar gastando com besteira, lanchonete, sapato, roupa, o que eu fiz? Eu vou aplicar em alguma coisa, eu estou me planejando. Eu estou me planejando. E eu conquistei aquela moto. E o meu sogro falou assim, olha, eu quero uma moto maior. Beleza, ele juntou mais um pouquinho do dinheiro dele, tirou uma CG, uma Titan, não sei como é que fala. Uma moto grande. E brotou lá a sementinha. Lembra que eu estava grávida, semeei? Porque houve um planejamento, querido. A mesma coisa a sua viagem. Pastora, eu quero fazer uma faculdade. Terminou teu ensino médio? Você não pode pular etapas, querido. Tudo na nossa vida tem uma etapa. Tudo. Não tem como eu sair daqui e dar um salto lá em cima numa escada. Não tem como. É degraus. Passo a passo. Se você der passo muito longo, você corre o risco de cair e voltar ao início. Eu tenho que me planejar. Eu quero voltar a estudar. Eu quero fazer uma faculdade que não fique só nos teus sonhos, querido. Nós temos o ano todo. Pastor, eu semeei aqui minha faculdade, o meu curso. Pastor, eu quero entrar na Polícia Federal. É, querido, então vai estudar. Entra no Gran Curso, no alfa.com. Estude. Eu lembro, querido, quando o meu esposo, ele queria muito fazer concurso público. Nós fazíamos faculdade, os dois. Eu fazia sistemas, ele fazia contabilidade.
A gente ia para a igreja porque a gente nunca abandonou o nosso ministério por conta de estudo. A gente não podia estar nos cultos, mas todos os dias nós tínhamos ensaio do Ministério de Teatro e Dança, todos os dias. E a gente saía de lá 1h da manhã. Sabe o que o meu esposo fazia? Chegava em casa, tomava um energético, se trancava dentro do quarto e estudava. Até 3, 4 horas da manhã, 6 horas ele tinha que estar de pé porque ele tinha que trabalhar. Trabalhava um dia sim, outro não. Se ele não quisesse, ele ia falar, cara, eu estou cansado, passei o dia inteiro trabalhando, fui para a faculdade, estou morto, vou dormir. O preguiçoso, querido, ele empobrece. O preguiçoso, ele empobrece. Você não vê ele progredindo em nada. Mas ele estava ali, ó. Passou, se eu não me engano, foi 9 meses estudando. Ele pegava a motinha dele de manhã, ele pediu as contas do trabalho. Poli, segura as pontas aí. Ele ficou recebendo o seguro-desemprego. E olha, estudo. Ao mesmo tempo que ele estava fazendo faculdade, ele estava estudando para concurso. Ao mesmo tempo. E nós tínhamos as nossas atividades na igreja, querido. Ele passou em 2 concursos. Um da CESAL e outro da Sejus. Ele optou pela Sejus. Mas por quê? Tinha foco, tinha um propósito. Estava se planejando. Vou estudar, só estudar. Querido, se você sair de uma faculdade, você não sai empregado. Você sai da faculdade, você vai ter que se rebolar para conseguir um trabalho. Então, ao mesmo tempo, você tem que fazer igual aquele pessoal lá. Estava com a espada aqui e a enxada aqui. Fazer malabarismo. A vida do crente tem que ser assim, querido. Eu tenho que investir em tudo que é área. Não, pastor, eu quero só isso daqui, tá bom demais para mim. Então, se contenta com aquilo que você tem. Se contente. Mas se você não quiser viver uma vida de fracasso, você precisa lutar e se planejar e buscar, querido. Pastora, eu quero ter meu próprio negócio. Amém. Na área de vendas, pastora. Amém. Você já leu algum livro sobre vendas? Você já pesquisou alguma coisa na área de vendas? Como é que é o mercado de trabalho? Como é que está a questão do financiamento? Se eu posso financiar para mim colocar recursos dentro da minha loja? Tudo isso, querida, é questão de planejamento. Eu lembro que a minha cunhada, ela uma vez falou assim, ela era costureira e só tinha uma maquinazinha pequenininha. E ela sempre falava assim, eu vou fazer o meu negócio acontecer. Eu gostava daquela, era bem loucona assim, né? Eu vou fazer meu negócio acontecer. Ela me pegava, Poli, vamos ali comigo. Vamos. Eu sempre estava do lado dela. Aí ela falava assim, chegava naquele lugar onde fazia empréstimos para pequenos microempresários. O que precisa aí para mim ter a minha empresa? Aí o cara precisa disso, disso e disso. Beleza. Ela ia lá, se planejava, levava documento, corria atrás, montou o próprio negócio. Comprou um monte de máquina. Ela parecia uma louca, querido. Aquela pilha de malha, aí ela costurava e a vida dela era ali. E uma vez ela chegou para mim, ela falou, Poli, eu vou ter meu carro. Aí eu, glória a Deus. E eu vou fazer minha habilitação também. Aí eu, glória a Deus. Custe o que custar, eu vou tirar minha habilitação. Glória a Deus. Querida, eu passei um tempo sem ver ela. Quando eu cheguei na casa dela, ela estava com sedã na garagem, 0 quilômetros. Ela tinha feito a habilitação, tinha tirado a habilitação dela. Sabe por quê? Estava com um alvo ali, um foco. Cara, o meu foco é esse daqui, ó. Eu não posso olhar. Um monte de gente falava para ela que ela não ia conseguir, que ela era perturbada. Ela falou, eu vou tirar. Eu vou fazer. Eu vou conquistar. E ela conquistou, querido. O nosso problema é que a gente não quer ter foco, a gente não quer se planejar em nada, mas é que a gente quer ser bem sucedido.
Sabe o que a gente quer fazer? Trabalhar 8 horas por dia e vir embora para casa dormir. Você sabia que as pessoas milionárias, elas trabalham de 12 a 14 horas por dia? As pessoas milionárias. Aí eu e você, 8 horas tá bom. Eu vou para casa, eu vou dormir. Você quer ser bem sucedido, querido? Planeje-se. Se esforce. Você está no trabalho e você fala assim: meu patrão não me dá um aumento, eu já estou um tempo aqui, mas não dá um aumento. Como é que você é lá dentro da sua empresa, lá na empresa onde você trabalha? Você se esforça? Ou você é aquele que só cumpre horário? Não, eu estou aqui, eu trabalho de 8, meio-dia é meu horário de almoço, eu não quero nem saber, eu estou indo embora. Tchau, volto 2 horas. 6 horas da tarde, quem quiser ficar aí ficou, quem não quiser, eu estou indo embora. Como é que é você? Você quer realmente ser promovido? Você quer ganhar mais? Querido, nós precisamos nos planejar como cristãos. Como cristãos. E eu sempre costumo falar que o cristão precisa ser inteligente. Nós precisamos ter foco, nós precisamos fazer valer a pena o tempo que Deus nos deu. Sim, eu preciso fazer valer a pena. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Algumas vezes da minha vida, querido, o ano passado foi um exemplo disso. Minha filha queria muito um patins. E eu olhei, eu tinha comprado algumas miçangas, duas obreiras aqui da igreja me deram uma blusa. E eu tive uma ideia de bordar essas blusas. E da blusa eu fiz 3 sandálias na verdade, com miçangas. E sobrou algumas miçangas lá em casa. Aí minha filha: mãe, eu quero patins, quero patins, quero patins. 6 horas da tarde eu tive uma ideia. Falei: vamos fazer pulseiras. Pulseira, mãe, pulseira. Quer comprar teu patins? Então a gente vai fazer pulseira. Eu comecei a fazer pulseira, querido. Em menos de um mês eu tive um lucro de R$1.000. Menos de um mês. Ela não precisou comprar o patins dela. Ela ganhou o patins dela. Para a glória do Senhor. Mas eu ensinei princípios para ela. Tu quer ter alguma coisa? Você precisa trabalhar. Porque não cai do céu. Não cai do céu. Então, eu comecei a fazer, divulgava. E comecei a ter recursos nas minhas mãos. Estava ajudando em casa. Eu dei uma pausa, mas eu não parei. Porque o meu filho estava um pouquinho ruinzinho. E eu dei uma pausa. E hoje eu já estava olhando de novo lá minhas miçangas. A Anne ali, minha garota propaganda, ela fica bem assim, a pulseira. Isso é bênção, querido. Mas a gente tem que tomar atitude. Eu preciso fazer valer a pena. Olha só. Provérbios capítulo 13, verso 4. Eu preciso ser diligente. A alma do preguiçoso deseja, coisa nenhuma alcança. Mas a alma do diligente se farta. Ou seja, de nada adianta eu sonhar em ter uma vida próxima sem ter planos para conquistá-lo. E nada também me adianta de eu fazer planos e não ser diligente. Entende? Pastora, eu fiz planos, eu comecei meu plano, mas estou fazendo meio que na boca. Meio lá, meio cá. Vai ser bem sucedido? Não vai. Porque com o tempo, querida, a gente vai parar. A gente vai desistir. Não estou vendo fruto, vou parar. Eu lembro que a minha ex-cunhada, querido, ela ajudava o filho dela na faculdade. Ele levava trufas para vender na faculdade. Lembra aquele jovem ontem que o Sansão estava falando? Que ele se formou. Ele era um tecladista da obra do Senhor. Aquele menino, ele sempre teve muito foco. Eu morei na casa da mãe dele. Ele acordava às 6 horas da manhã. A faculdade que ele fazia era na Uni. Lá na BR, eu não sei bem onde que é. Ele passava o dia inteiro, querido, lá na faculdade. Ele conseguiu uma bolsa para fazer pesquisas no laboratório.
Ele sempre foi muito centrado e focado. À noite, ele tocava na igreja. Depois do culto tinha um ensaio. E ele chegava em casa por volta de 11h30, meia-noite. Todos os dias. Todos os dias. E eu falava, final de semana, ele ficava numa varanda, tocando, ensaiando, todo o tempo. Ficava lá, ficava. E a mãe dele, para ajudar ele a pegar ônibus, ela fazia trufas. E ele colocava dentro da mochila. E vendia escondido dentro da faculdade, porque lá não podia vender. E a mãe dele começou a fazer bastante trufas e ele colocava na bolsa. Ele nunca teve vergonha para vender nada. Um menino muito bonito, muito presença. E ele estava ali, ó. Foi humilhado tantas vezes. Quantas vezes eu vi aquele menino sendo humilhado? Não tinha condições para nada, querido. Para nada. Mas ele ali, ó, focado. Focado. Foi fazer faculdade num outro estado. Foi fazer prova, na verdade. E não passou por causa de 2 pontos. Ele voltou para Porto Velho. Todos os amigos dele zombavam da cara dele. Ele falou, pois agora eu vou provar para mim mesmo que eu posso. E ele foi lá e fez outra prova e foi aprovado. Numa outra cidade. Ele tinha ido para Curitiba, não conseguiu, então ele foi para uma outra cidade. E conseguiu, se formou. E eu lembro quando ele saiu daqui de Porto Velho, ele saiu só com a mala dele, uma malinha pequenininha. E ele falou, mãe, eu encontrei aqui um apartamento que tem tudo. Mas era mentira, querido, não tinha nada. Ele dormia, ele só forrava o edredom dele e lá ele dormia. Passou mais de 1 ano dormindo no edredomzinho, até que um dia ele não aguentou mais. Ele falou, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda. Mãe, eu quase não estou comendo. Não consegui trabalho ainda. Tá difícil para mim, mãe. O pai dele enviava um dinheirinho muito pouco para ajudar ele. E ele falou assim para a irmã dele, mana, tem como tu comprar pelo menos uma bicicleta para mim? E ela foi lá, se sacrificou e comprou uma bicicleta para ele, que a faculdade era muito longe. E ele se esforçou ao máximo. Hoje, querido, esse jovem. E outra, ele conheceu um pastor lá da igreja, lá nessa cidade, Mato Grosso. O que ele fazia? Pastor, eu ofereço o meu serviço de tecladista para a igreja, em troca de comida e roupa lavada e um cantinho para me dormir. Pastor, beleza. E ele ficou lá até ele se formar. Na casa desse pastor, morava no fundinho da igreja. A esposa do pastor dava comida para ele, lavava a roupa dele e dava uma moradia para ele. E nisso ele tocava nos cultos da igreja. Mas ele tinha foco. Todo o tempo ali se formou. Até aí, querido, beleza. Mas ele começou a desviar a rota. E aí que chega a parte triste. Quando o meu planejamento sai da vontade de Deus, sai do foco que é Cristo. Deus, ele abençoou. Eu podia estar falando, caramba, Deus, eu passei tudo isso e continuo firme na tua presença. Mas para ele foi diferente. Deus, ele quer nos abençoar, querido. Esse menino, ele podia ser um exemplo hoje para jovens que estão buscando no mercado de trabalho, fazer faculdade, aquilo. Mas por algum motivo, ele desviou. Por algum motivo, ele saiu do centro da vontade de Deus. E esse é o perigo, é aquilo que o pastor Sansão estava falando ontem. Esse é o perigo de Deus, ele te abençoa de tal forma de você mudar, tirar ele do centro. Querido, que nós, quando colocarmos no nosso coração algum propósito, algum planejamento, que seja sempre para glorificar o nome do Senhor Jesus. Porque a partir do momento que nós tiramos o nosso Deus como principal, aparentemente vai parecer que a nossa vida está 1000 maravilhas. Aparentemente a minha vida vai estar mas lá no fundo, querido, vai estar um vazio.
Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos fazer prosperar, e Ele nos ensina como prosperar. Mas eu preciso ter um certo cuidado quando Deus começar a me abençoar. Eu preciso fazer as coisas com diligência, sabe, querido? Fazer bem feito para Deus. Deus, eu estou fazendo aqui, Senhor, me honra, me honra. Mas que a gente não possa sair da vontade do Senhor, amém? Provérbios capítulo 3, versos 13 ao 16, fala assim, ó: bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Vida longa de dias está nas suas mãos direita, e na esquerda riquezas e honra. Quando a gente busca sabedoria, Deus, Ele vai colocar sobre a nossa vida riqueza e honra. Mas eu preciso olhar para Deus. Deus, eu quero que o Senhor continue no centro da vontade da minha vida. Eu quero que o Senhor continue, me guiando. Me guia, Deus. Sabe por quê, querido? No trabalho, você pode até estar se planejando. Você está dentro da igreja, tá beleza, o pastor está te orientando, vai por aqui, faz assim, se tu vai ser bem sucedido. Só que no nosso trabalho, na faculdade, seja lá onde a gente estiver, existem pessoas que podem nos tirar esse foco. Pode tirar esse foco. Se nós permitirmos, eu costumo dizer que as 5 pessoas que a gente mais se aproxima, ela meio que vai nos dar um norte de quem nós vamos ser. Se eu ando com pessoas que têm a mente fraca para o pecado, pessoa que gosta de beber, fumar, se prostituir, falar mal da vida alheia, eu vou estar me tornando como uma delas. Mas se eu ando com pessoas que gostam de ler a palavra, tem um alvo a cumprir, gosta de servir ao Senhor, eu vou me tornar como uma delas. Ou seja, o meu foco vai estar ali, eu não vou perder o alvo. Ah, pastora, mas eu nunca vou perder Cristo, porque Cristo está ali, querido. Veja lá bem com quem você está andando. Observe com quem você está andando. Talvez você esteja num foco tão bom, e de repente vem um diabo usando pessoas, já foi, porque eu não vigiei. Eu me deixei muito levar pelas amizades, pelas más conversações, e de repente quando Deus estava me abençoando, esse tipo de coisa me deixaram ir à ruína. Então nós temos que ter cuidado. Pastora, se eu não tenho sabedoria para lidar com esse tipo de coisa, olha o que a palavra de Deus fala. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-ás dada. Tiago 1,5. Pastora, não tem sabedoria para lidar com esse tipo de gente. Não tem. Dá vontade de ajustar o pau da barraca e sair, e ir para as farras. Cuidado, querido. Aquilo que você semear é aquilo que você vai colher. E no meio do caminho pode vir as ervas daninhas, e pode interferir muito na tua semeadura. Ontem estava aqui no Pastor Sebastião e tinha um plantio assim de pimenta, só que no meio tinha um monte de folhinha, aquelas folhinhas que crescem. Aí o irmão começou a tirar. Eu falei, o que é isso? Ele falou, pé de pimenteira. Só que tinha um monte de ervas daninhas. Ele falou assim, tinha um monte de ervas daninhas, meio que estava sufocando aquela pimenteira. Assim são pessoas, querido, muitas vezes a gente quer se aproximar, e essas pessoas tiram o foco. Se aproxima de pessoas que possa somar na sua vida. Você está aqui, pastor, eu quero ser próspera. Ande com pessoas que têm visão de águia. Se você andar num ambiente de pessoas muito pobres, muito medíocres, você vai se tornar como uma delas. Ah, pastora, mas coitadinha, pastora. O ambiente, querido, faz as pessoas. Eu aprendi isso aos meus 25 anos.
Uma vez uma senhora chegou para mim e falou assim: Polly, o ambiente faz as pessoas. Eu não tinha entendido. Falei, o ambiente faz as pessoas. Eu passei, acho que uns 3 anos matutando aquilo. Falei, o ambiente faz as pessoas, o ambiente faz as pessoas. E eu lembro que um dia eu fui trabalhar numa igreja, uma secretaria de uma igreja. E lá tinha pessoas, tinha doutores, tinha advogado. Aí eu entendi, o ambiente faz as pessoas. Ou seja, se você andar com pessoas grandes, você vai se tornar grande. Mas se você andar com pessoas muito pequenininhas, com a mente muito pequenininha, você vai se tornar como uma delas. Então, se você quiser prosperar, você quiser evoluir, busque conhecimento, busque a presença de Deus, foque. O que você quer da vida? Você quer, qual é a tua meta para o final de 2022? Pastora, não planejei nada. Ontem eu estava no lanche ali com o irmão William, a esposa. Ele falou, pastora, coloquei lá na minha geladeira. Preciso fazer isso. Eu falei, tá certo. E sempre eu estou lá, pastora, eu estou dando uma olhada lá e já risco o que já foi pago, já risco o que eu já fiz. E é isso que nós precisamos fazer. Está sempre de olho, coloca sempre no lugar onde você tem a visão ampla. Passou, estou olhando. Meu objetivo é esse. Não posso perder o foco. Eu quero chegar nesse destino, pastora. Você está estudando? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se você estudar e não colocar em prática aquilo que você está estudando, não está valendo de nada. Entenda uma coisa. Se eu estudar, eu vou morrer estudando. Se eu não aplicar aquilo que eu estou estudando, não está me valendo de nada. Estude e aplique. A palavra de Deus não é assim também? Eu preciso ler, preciso colocar em ação. Assim mesmo é o estudo secular. Se eu vou fazer um curso de direito, vou passar no mínimo 8 a 10 semestres estudando. E eu não colocar em prática, querido, você acha que eu vou me tornar um advogado de excelência? Não, eu só vou ter ficado lá na faculdade perdendo tempo. Só perdendo tempo. Eu preciso estudar, mas eu preciso colocar em ação. Pastor, eu gosto de vender. Então, minha filha, vai, busque conhecimento nessa área. Busque ler livros. Peça mentoria de alguém. Como é que eu posso ser o melhor vendedor? Pastor, eu quero ser empresário. Então busque conhecimento nessa área. Busque, vai lá, fuce, vai na internet. Faça um curso de excelência. Mas faça valer a pena. E aquilo que você aprender, querido, coloca em prática. Coloca em prática. Porque senão o conhecimento ele fica aqui, ó. Ninguém pode tirar teu conhecimento. Mas se você não agir com o conhecimento que você tem, não vai te adiantar de nada, não vai somar nada. O pastor Sansão, ele passa horas, dias da semana, lendo, para chegar aqui, trazer uma palavra. Tu acha que se ele ficasse estudando, vou deixar só para mim. Vai chegar uma hora que vai ter tanta coisa dentro dele assim, que ele vai se embananar todo. Ele precisa despejar isso, ele precisa compartilhar o conhecimento. Conhecimento é para ser compartilhado, querido. Entenda isso. Se eu estou buscando algo, é para ajudar o meu próximo. Amém? Deus, ele quer nos abençoar de uma forma tão extraordinária, mas aquilo que ele vai colocar sobre as nossas mãos é para a gente abençoar aqueles que estão à nossa volta. Porque se Deus colocar riqueza nas minhas mãos só para o meu proveito, não está valendo de nada. Aquilo que Ele coloca nas minhas mãos é para me repartir. Lembra do livro de Atos? Que os irmãos comiam de casa em casa, repartiam o pão, que um ajudava o outro. Ai, pastora, mas eu tô estudando para me passar na cara do irmão ali que não sabe. Não faça isso. Não faça isso no nome de Jesus. Pastor, eu estou estudando porque eu quero ser uma pregadora da palavra de Deus. Pastor, eu estou fazendo um curso de mecânico. Não é para quando ver o irmão com a moto esculhambada ali, pastor, eu passar e ficar rindo da cara dele, não.
Quando o irmão tiver com uma moto ali que não está funcionando, fala: irmão, eu vou te ajudar. O teu carro não está funcionando, não? Eu vou te ajudar. Pastor, eu estou com deficiência em matemática, em português, sei lá o quê. Se eu sei, eu vou ensinar, eu vou compartilhar. Amém? Deus, Ele coloca coisas nas nossas mãos, querido, mas é para a gente ajudar uns aos outros. Ajudar. E Deus, Ele quer te fazer prosperar. Nós vamos ter 11 meses para colocar tudo em prática. Voltar a estudar. Você que não estuda, parou no tempo. Ai, pastor, eu estou velha demais. Velha é o cão, querido. Volte a estudar. Faça o seu curso, faça a sua faculdade. E me convide para participar da sua formatura. Quando eu falo isso, querida, serve para mim também. O que eu falo para você serve para mim, porque vem aqui, a palavra vem aqui e vai para aí. A palavra de Deus, querida, é para mim e para você. Ah, a pastora está falando isso só para mim. Não, querida, é para mim também. Eu costumava ler, querido. Eu nunca conseguia terminar de ler um livro. De verdade, ó. Eu lia metade do livro, passava para outro livro. Lia outro livro, a metade. Quando foi esses dias, até falei para o Ney, eu falei: Ney, que benção que o meu celular ficou um dia, quase 2 dias sem funcionar. Devorei 2 livros em um dia. Ou coisa boa é ler, né? Falei: meu Deus, a gente perde tanto tempo com outras coisas, querido. Celular, só besteira, filme. Que tal a gente aprender? Não é verdade? Que tal a gente aplicar? Ai, pastor, eu não gosto de gastar dinheiro comprando livro, não. Eu quero incentivar você dessa igreja a gastar dinheiro comprando livro, sim, querido. Conhecimento. Eu tenho certeza que você que está nessa igreja vai ser muito usado ainda nesse altar. E nós, como pastores dessa igreja, não queremos ver nenhum dos nossos membros falando coisas sem nexo aqui na frente. Que é muito triste. Subir uma pessoa no altar e ficar: é porque Deus, e Jesus e misericórdia, e não ter assunto para falar. É triste, querido. Mas que cada um de vocês invista em livros. Pastora, pode ser livro em PDF? Leia em PDF. Pastora, eu gosto de ouvir. Então, ouça. Eu amo ouvir, eu gosto de assistir ministração. Eu passo horas, querido, assistindo, ouvindo ministração. Enquanto eu estou lavando a louça aqui, ó, eu estou absorvendo, eu estou ouvindo. Quem muito lê, muito sabe. Quem muito ouve, muito aprende. Guarde isso. Se você não lê nada, se você não ouve nada, o que você vai ensinar? Nada. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Deus, Ele quer colocar ministérios nas nossas mãos, mas eu preciso me capacitar para isso. Pastor, eu quero trabalhar com mulheres. Eu semeei, eu quero trabalhar com mulheres. Mas o que você está fazendo para trabalhar com mulheres? Pastor, eu quero trabalhar com jovens, com adolescente. Eu quero ser um pregador, pastor, da palavra de Deus. Meu sonho é ser um pregador da palavra de Deus. Você tem estudado a palavra? Você tem colocado, se eu vou tirar 1 hora, meia hora para estudar a palavra, para orar, para Deus me dar uma revelação. Deus, Ele quer te usar, querido. Deus, Ele quer nos usar. Mas a gente tem que buscar. Deus, Ele faz a parte dele, mas eu preciso fazer a minha. Aquilo que eu posso fazer, Deus, Ele não vai mover uma palha para fazer. Ele não vai mover o dedo dele, não. Porque eu posso estar nas minhas condições fazer. Agora, aquilo que eu não posso fazer, meu filho, Deus move céus e terra para te abençoar. Mas aquilo que você pode fazer, que você pode se capacitar, você pode procurar estudo, você pode fazer, Deus, Ele não vai mover nada. E você vai ficar: meu Deus, por que não acontece? Porque você não está se movimentando. Temos que ser crentes bem-sucedidos. Pastor Rony estava falando aqui, ó, sabe aquele melhor emprego? É para você e para mim. As melhores coisas desse mundo, queridos, são para nós.
Uma ovelha minha esse dia falou assim: pastor, aquelas palavras que o pastor Rony falou foi aqui no meu coração. E eu tomei posse para mim. Falei, glória a Deus. Vamos lá executar. Sonhar, querido, é muito lindo. Nossa, quem é que não sonha, querido? Viajar, ir para Portugal, para Espanha. Meu Deus, quem é que não tem esse sonho? Mas eu preciso fazer ele acontecer. Está nas minhas condições fazer isso ou está nas condições de Deus? Está nas minhas, Senhor. Eu preciso trabalhar, queridos. Eu preciso acordar cedo. Pastora, mas eu não tenho trabalho, pastora. Pastor Sansão estava falando uma coisa para a gente ontem. Um turco chegou em São Paulo e ele foi pedir comida. Ele olhou assim, ninguém falava a língua dele, até que ele olhou para o outro lado da rua e viu um turco que falava na linguagem dele. Ele falou, opa, vou lá. Você me dá um pouco de comida? O cara vendia, tinha uma loja de camisetas. Ele falou, cara, eu não vou te dar comida não, vou te dar 2 camisetas. Tu vai lá do outro lado, naquele pessoal que está construindo, tu vende a camiseta e compra a tua Marmitex. Beleza. Ele foi lá, vendeu as 2 camisetas. Comprou a Marmitex dele, comprou mais 5 camisetas. E foi gerando recursos. Hoje ele é o maior empreendedor do ramo de camisetas. Por quê? Ele não comeu a semente toda, querido. Ele semeou. Entendeu? Se você comer essa semente, amanhã você vai estar com fome de novo. Pão é para comer, semente é para semear. E ele, nós temos que ser inteligentes, queridos. Pastora, vou vender din-din. Eu vou fazer bijuteria. Eu vou vender perfume. Eu vou vender joia consignada. Um monte de gente aí, querido, vende joia que você não precisa dar nem R$1 para você vender. Ele só fala assim, pega aí e vende. O que tu vendeu, beleza. Se não vendeu, devolve. Tem uma jovem aqui na igreja que eu acho muito legal o jeito dela, Dayana. A menina é vendedora, vende tudo. Ou seja, e vende natura, e vende outra coisa, e vai, porque ela está investindo em várias áreas, querido. Vai que uma dá certo. Isso a palavra de Deus fala isso pra gente. Eu vou investir em muitas coisas, porque uma dessas vai ter que frutificar. Amém? E eu quero que você se coloque de pé nessa noite.